palavra que o Espírito Santo José acabou de me dar. Está lá em Atos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Glória a Deus. Antes de ministrar a mensagem, o Espírito Santo de Deus, ele pediu para eu dizer algo para alguém que está aqui. Eu não sei quem é essa pessoa, mas ele sabe. Você tem um chamado e você tem uma vocação. Eu não sei se essa vocação, esse chamado, ele é claro para você. Mas eu vou ministrar a palavra, não é porque eu sou doutora, porque eu sei muita coisa, não. É porque eu confio no Espírito Santo. E sempre que ele me dá uma mensagem, eu venho trazer a mensagem confiando unicamente nele. Às vezes eu nem sei o que eu vou dizer, eu não faço ideia. Mas o Espírito Santo vai me revelando. No momento em que eu me coloco à disposição dele, eu quero dizer para alguém, porque o Espírito Santo está chamando a atenção de alguém neste lugar. Se você foi chamado por Deus para fazer algo, não fica esperando ser o expert fácil. Dependa do Espírito Santo. Nós precisamos depender de Deus. Ele mandou você ler um versículo, ter a oportunidade, não seja covarde, vem. Lê o versículo. De repente, na hora você acha que não vai sair nada, mas ele vai começar a colocar palavras na sua boca. Eu vou ministrar, eu vou pregar, eu vou te ser sincero. Eu estou falando isso para testificar ao coração de alguém que tem sido covarde com o seu chamado, com o seu ministério, com aquilo que Deus tem pedido. Eu vou ministrar. Eu vou dizer que eu não sei o que eu vou pregar, mas ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que nós precisamos. Ele tem a palavra. Então, irmão, irmã, servo do Senhor, serva do Senhor, faça o que Deus mandar. É só abrir a boca que ele vai te encher. Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Espírito Santo Jesus me mandava dizer isso para alguém. Não seja covarde com as oportunidades. Abre a boca. Mas Deus, eu não sei pregar. Não é para você pregar. É para o Espírito Santo ministrar através da sua vida. Você é um vaso, um utensílio, e ele vai usar da forma que ele quer. Se você ora, se você canta na sua casa, se você lê a Bíblia, você tem algo de Deus para oferecer. Amém? Atos 9, versículo 36, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. E eu vou ler novamente o versículo 36, que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Amém? Aqui nós vamos falar sobre Dorcas, uma mulher cheia de boas obras. E essa mulher tinha tantas boas obras. Ela era tão afamada pelas suas boas obras, ela era tão quista, ela era tão querida pela igreja, que quando Dorcas morre, os irmãos vão buscar Pedro, porque Pedro era um evangelista, um apóstolo, ele era um homem que estava cheio do Espírito Santo. E como ele era cheio do Espírito Santo, ele carregava manifestações de sinais, milagres,
prodígios e maravilhas. Então eles vão até Pedro. Sempre que algo ruim acontece, corra atrás de alguém que tem os sinais do Espírito Santo. Sempre que alguma coisa acontecer, vai atrás de alguém que tem a revelação, o poder e os sinais de Deus. Não vai atrás de pessoas que não têm as manifestações. Mas se você for atrás de alguém, corra atrás de homens e mulheres que carregam os sinais do Espírito Santo. Jesus vai dizer que no nome dele iriam expulsar demônios, falariam novas línguas, e se comessem e bebessem alguma coisa mortífera, não lhes causaria dano algum. Ou seja, você quer saber se um homem ou se uma mulher é um discípulo de Deus, é um discípulo de Cristo, olhe para as suas obras, porque árvores boas, elas dão bons frutos, mas árvores más, elas não dão frutos bons. Então, o Senhor Espírito Santo de Deus, que se movia através da vida de Pedro, fez um sinal. Eles vão atrás de Pedro porque eles queriam que Dorcas ressuscitasse. Irmãos, apesar de aparentemente não vermos essas manifestações em nosso meio, saiba que sim, até se Jesus quiser, ele ressuscita dos mortos. Ele traz a vida. Ele traz à existência aquilo que não existe. E eles foram chamar a Pedro porque eles estavam tristes pela morte de Dorcas. E quando eles vão até Pedro, eles começam a mostrar a Pedro o trabalho de Dorcas, quem era aquela mulher. Quem era aquela mulher e o porquê eles estavam sentindo tanto a sua falta. E nessa noite o Espírito Santo quer chamar a minha e a sua atenção sobre: se acontecer alguma coisa comigo e com você, quem é que vai chorar pedindo? Quem é que vai sentir a nossa falta? E quais são as obras que eles vão apresentar da minha e da sua vida? E é sobre isso que nós começamos a falar antes mesmo de abrir a palavra. Se Deus te deu um dom, se Ele te deu algo, exerça. E exerça com fé e com autoridade. Porque não há nenhum dom que não venha a ser derramado e dado por Deus. Mas todo dom que é gratuito foi dado pelo Senhor. O dom que eu tenho, ele não é meu. Eu estou administrando esse dom, mas ele não é meu, ele é de Deus. E Ele me deu para que eu pudesse edificar e abençoar a sua igreja. Mas não sou só eu que tenho dons, você tem um dom. Como é que está o seu dom? Ele está adormecido ou ele está muito bem exercitado e muito bem exercido? As pessoas que estão à sua volta, elas têm visto as manifestações de Deus através da sua vida? Irmã, que palavra é essa? É uma palavra de confronto. Porque nós temos que crescer. Nós temos que carregar as manifestações, os sinais do Espírito Santo. Nós temos que ter notórios os sinais, porque a presença de Deus, ela se manifesta de alguma forma. E como a presença de Deus tem se manifestado através da minha e da sua vida. Dorcas estava cheia de esmolas e boas obras. Quais são as nossas obras? Quais são as obras que nós temos apresentado diante do Senhor e diante das pessoas que estão à nossa volta? Porque nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E não só seres, e não são só homens e mulheres de carne e osso, mas principados, potestades. Eles estão nos assistindo e estão vendo as obras que nós carregamos. Aquelas mulheres estavam ali chorando e mostrando para Pedro: Pedro, olha só quem era Dorcas, por favor faça alguma coisa. Se alguém clamar perante ao Pai pela minha e pela sua vida, qual vai ser a oração que essa pessoa pode fazer por nós? Será que essa pessoa pode clamar e ela pode orar? Espírito Santo, socorre o teu ungido, Pai, que tem feito a tua obra. Socorre, Senhor, a tua serva que tem se esforçado, trabalhado. Deus, tem boas obras, tem testemunho de fé. É um homem, uma mulher de Deus, Espírito Santo. Como é que vai ser a oração de um santo pela minha e pela sua vida? Nós precisamos ter obras. A fé sem obras, ela é uma fé morta.
pessoas que têm fé, elas também manifestam obras. Porque tudo aquilo que eu faço é mediante a fé em alguém que eu creio. Glória. Se eu creio, eu faço. Criei, por isso falei. Se eu ministro, é porque eu tenho fé. Se eu prego, é porque eu tenho fé. E eu estou exercendo também a fé de que Ele me deu um ministério, de que Ele me deu uma chamada, de que Ele me deu um trabalho. E eu preciso exercer a minha fé com o meu trabalho, porque a fé sem obras, ela é morta. E se as suas obras estão mortas, significa que você está vacilando na sua fé. Você pode dizer, eu tenho fé, mas e cadê as suas obras? Todas as pessoas que têm fé, elas têm que ter manifestações de obras. Por que você ora? Porque você tem fé. Fé em quê? Fé que Deus está te vendo, Deus está te ouvindo e que Ele pode ter misericórdia da sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele não se agrada de pessoas que não têm fé. Por que Ele não se agrada, irmã? Porque é impossível. É impossível me relacionar com alguém que eu não vejo. Mas se eu creio que Ele existe, a minha fé me faz enxergá-lo. Deus não quer se relacionar com pessoas que não acreditam nele, até porque não tem como ter relacionamento. Eu não posso me relacionar com o irmão Moacir. Eu não posso ter amizade com ele se eu não tenho fé que eu estou conversando com o irmão Moacir, que eu estou vendo o irmão Moacir. Como é que eu vou me relacionar com alguém que é um fantasma, que não existe? Eu não creio na existência dele. Com Deus é a mesma coisa. A única dificuldade, ou uma das maiores dificuldades que nós temos, é nos relacionarmos com um ser que não nos toca, não nos abraça, não se manifesta aparentemente na hora que nós precisamos. Porque às vezes, porque eu vou dizer às vezes, porque nem sempre é assim. Às vezes, quando estamos passando por lutas, pegamos o telefone, ligamos para alguém, alguém nos atende ou vem até o nosso encontro. E eu digo às vezes, porque tem momentos de luta que ninguém te atende, ninguém vem até você, você fica sozinho. Mas digamos que às vezes, quando você pega o telefone ou você bate na porta de alguém, ou você liga para o seu líder e ele te atenda. Sabe por que é difícil com Deus? Porque Ele não nos atende. Porque Ele não nos toca. Porque às vezes parece que Ele não está fazendo nada. Parece ou não parece? Para mim às vezes parece. Inclusive às vezes eu até brigo com Deus. Eu falo, Espírito Santo, mas cadê você? Você falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo, que ia não sei o que, não sei o que, não sei o que lá na minha vida. Mas cadê que eu não estou vendo nada? Mas Ele não me disse que eu teria que ver. Ele me disse que eu teria que crer. E o Senhor vai provar a minha e a sua fé. O Senhor Jesus vai dizer, e quando Ele voltar, será que Ele vai encontrar fé na terra? Aleluia. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Se eu estou pregando sem fé, que essa palavra é para a sua vida, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Por que eu estou pregando então? Qual é a motivação dessa pregação? Ela é carnal? É simplesmente um compromisso das segundas-feiras que eu tenho que pregar? Eu estou errado, eu estou pecando contra Deus. Eu preciso ter fé para poder trazer essa mensagem. E eu preciso ter fé que essa mensagem não nasceu no meu coração, mas no coração de Deus. E é por isso que muitas vezes não temos êxito naquilo que nós fazemos, no trabalho de nossas mãos. Sabe por quê? Porque nós não temos fé, não acreditamos que foi o dom que Ele deu. Achamos que a coisa não é da nossa cabeça. Porque nós não temos fé que foi Ele que revelou algo em nós, ou Ele que nos move. Achamos que é algo da gente e que ninguém vai acreditar na gente. Uma outra parte importante para se aprender com Deus. Não fique esperando que acreditem em você. É você que tem que acreditar em Deus. Porque muitas vezes nós cremos em Deus, Ele nos faz um convite, Ele nos convoca para fazer um trabalho, Ele nos chama para alguma coisa. E nós temos que crer que é o próprio Deus que está falando com a gente. Porque se nós não cremos, se nós não acreditamos, como é que o povo vai crer em alguma coisa? Irmão, você tem que carregar uma convicção.
Mesmo que pareça que é louco que ele mandou você fazer. Ele mandou você ir lá na praça falar com um mendigo. Ele falar com uma pessoa aleatória. Faça por fé. Aleluia. E ainda que não seja Deus, que mal vai fazer? Que mal faz um louvor para alguém? Que mal faz uma palavra? Que mal faz um abraço? Que mal faz nesse mundo onde o amor de muitos já tem se esfriado? E a palavra do Senhor diz que o amor de muitos iria se esfriar. De repente você para e começa a refletir e pensar, mas irmã, você falou de manifestações, de sinais, você falou de pessoas que ressuscitam como Dorcas foi ressuscitada. Irmã, mas eu não carrego esses sinais. Mas eu quero te dar uma boa notícia, ou uma notícia perigosa. Sabe qual é o maior dom que você tem que procurar? É o amor. Está aí uma evidência que está muito longe das pessoas. É o amor. Porque muita gente prega muito bem, fala muito bem, canta muito bem, faz muita coisa muito bem, mas o amor não tem no seu coração. Então, se você tem esse dom e você exerce esse dom, saiba que é um grande sinal e uma grande maravilha no meio dessa sociedade que nós estamos vivendo, onde ninguém se importa com ninguém. A Bíblia fala que o mundo, a criação, ela está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus têm se manifestado nessa geração, nesse tempo? Com raiva, com ódio, incitando a violência? Como é que estão as manifestações dos filhos do homem? Dos filhos de Deus? Como é que estão as nossas manifestações? Muitos estão se manifestando em glutonaria, comem demais, falam da vida dos outros. Muitos se manifestam em raiva, em ira, em discórdia. Qual é a manifestação de um homem, de uma mulher de Deus? Qual é a nossa maior manifestação nesse século? Tem que ser o amor. A maior manifestação e a mais difícil é o amor. Quando Pedro vai ressuscitar Dorcas, sabe o que tem no coração daquelas mulheres que clamam a Pedro? A ressurreição de Tabita. Amor. Dorcas não tinha só obras, ela tinha amor. E por isso ela fazia falta no meio em que ela estava. Aquela mulher não só costurava e fazia túnicas, porque fazer túnicas e costurar, qualquer um pode fazer. Mas e o amor que ela fazia, aquelas obras? O amor que ela tinha por aquelas viúvas, por aquelas mulheres. As obras que ela ministrava, as obras que ela tinha, não eram só obras mortas, eram obras feitas com amor. Que tudo que nós fizermos venha a ser com uma pitada, ou com uma grande pitada, ou uma colher cheia de amor. Se você for abraçar, não abrace para mostrar o quão bondoso você é, porque você não é bom. Porque a Bíblia diz que bom é o Senhor. Jesus vai dizer: por que você me chama de bom? Bom é Deus. Mas se você for abraçar, não vá abraçar para mostrar o quão cheio de Deus você é. Porque quem é cheio de Deus não tem que mostrar nada para ninguém. Mas abrace movido de íntima compaixão. Abrace para mostrar para o Espírito Santo. Abrace para mostrar, não. Abrace envolvido pelo Espírito Santo. Deixe Ele abraçar através de você. Porque a melhor coisa é pessoas que se movem junto com o Espírito Santo. Pessoas que não dependem do Espírito Santo e simplesmente se movem e fazem alguma coisa. Deus não está procurando essas pessoas. Ele não está procurando pessoas que são prepotentes, que fazem para mostrar nada para o homem. Ele está procurando pessoas que dependem dele para fazer alguma coisa. Porque se eu vier pregar por mim mesmo, eu não digo nada. Mas se eu depender do Espírito Santo, Ele vai falar com você. Ele vai tocar o seu coração. Ele vai te mover a fazer alguma coisa. Tudo que fizermos, venha a ser movidos pelo Espírito Santo. E uma outra coisa que tem no livro de Atos é a igreja, ela se movia junto com o Espírito Santo. Eles tinham tanta
fé e tanta certeza que o mesmo Jesus que tinha sido morto estava no meio deles, que tudo que eles faziam era em concordância com a pessoa do Espírito Santo. Eles perguntavam, eles questionavam: quem vai viajar agora na viagem? Quem é que vai impor as mãos? Quem é que vai servir a mesa? Meu Deus. As pessoas acham que servir a mesa qualquer um pode fazer, não. Lá em Atos dos Apóstolos, quem eram os diáconos levantados por Deus eram homens cheios do Espírito Santo. Por isso que muitas coisas não dão certo no altar, porque nós colocamos qualquer pessoa para servir a mesa. Não! Tem que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aqui não é qualquer lugar, aqui é o altar de Deus. E tudo que fazemos aqui tem que ser espiritual. Então não entre por essas portas despreparado. Vai cantar um louvor, cante com a unção do Espírito Santo. Não é o melhor louvor, não é a melhor voz, não importa. Mas é para o Espírito Santo, não é para o homem. Vai colocar uma cadeira no lugar. Faça em espírito de oração. Nós temos que ser movidos por Deus. Glória a Deus. Sabe por que muitas pessoas não estão ressuscitando mais? Por que muitas pessoas não estão mais sendo batizadas pelo Espírito Santo? Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja está chutando o Espírito Santo para fora. E colocando homens e mulheres para fazer o que ele não mandou fazer. Pedro foi chamado porque ele tinha os sinais. Dorcas foi clamada para que voltasse à vida, porque ela também tinha sinais. Reparem que eram pessoas que carregavam sinais. Só que os sinais que Deus fazia através de Pedro eram diferentes dos sinais que fazia através da vida de Dorcas. Porque nem todo mundo vai carregar os mesmos sinais, mas cada um vai carregar um sinal que tem a ver com o seu propósito, com a sua vocação, com o seu chamado. Aleluia. Não se preocupe se os seus sinais não são como os meus sinais. Se preocupe em ter os sinais que a sua caminhada te pede. Se preocupe em carregar as manifestações que o Espírito Santo de Deus espera que você manifeste. Não queira manifestar o glória a Deus e aleluia que não é para você. Queira manifestar. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer, procure todos os dons. Mas o mais importante é a caridade, é o amor. Não faça nada. Se você vai tocar em uma harpa, se você vai tocar em alguma coisa aqui, não faça se não for com zelo e se não for por amor. Porque isso não é para o homem, isso é para o Senhor, isso é para Glória Deus. a Deus. Aquelas pessoas estavam ali chorando. Olha só, essa aqui era Dorcas. Ela que fazia esse arranjo. Era ela que fazia isso. E eles choravam. Se Dorcas fosse uma mulher que dava lugar à carne e ao espírito faccioso, você pode ter certeza que ninguém ia chorar pela morte dela. Porque se levantar para fazer túnica, qualquer um se levanta. Mas agora, para fazer com amor, de uma forma diferente, que agrade a Deus, aleluia, e que alegre o coração de quem também está à sua volta, são só pessoas diferenciadas, escolhidas e chamadas por Deus. E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Ele quer falar com a gente em como está a motivação do nosso coração. Como é que está a motivação do seu coração, do meu coração, quando eu faço algo para o Senhor? Como é que está? Como é que nós estamos fazendo? Não interessa se você flui pouco ou se você flui muito. Comece a fazer. Tem pessoas que não começam a fazer nada, porque estão olhando para pessoas que estão fazendo perfeitamente, muito bem, perfeitamente aos seus olhos, mas estão fazendo muito bem algo e elas ficam intimidadas e não querem fazer. Mas quem está fazendo muito bem é porque começou a testar e a treinar quando não fazia muito bem. Então você precisa tomar posse daquilo que Deus te chamou para fazer. Não, irmã, às vezes eu estou em casa e eu até pego um caderno, um lápis, uma caneta e eu sinto tanto Deus falar comigo, eu escrevo tudo ali. Mas quando eu venho para o altar não sai nada. Vem aqui para o altar e fala aquilo que vem à sua mente. Da próxima vez você fala de novo. Da próxima vez, não seja covarde, faça de novo. E você será aperfeiçoado no dom. Você será aperfeiçoado. E às vezes o Senhor vai permitir. É como uma criança.
A criança não nasce do ventre, já sai correndo e comendo o que vê. Não, ela nasce e ela é completamente dependente de alguém, e é da sua mãe. Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós começamos a fazer algo, não queremos mostrar para o outro que a gente não está entendendo nada e não sabe fazer. A gente quer mostrar que a gente sabe muito. E o Senhor, Ele quer contar com pessoas que são como crianças. Senta no colinho dele, pergunta para ele. Tá vendo aquele irmão, aquela irmã que sabe um pouco mais que você? Irmão, como é que você faz? Como é que é com você? Pergunta, se orienta. Porque as pessoas que querem ser sábias, elas têm que ter humildade. E é a humildade que muitos não têm e por isso não prosperam naquilo que Deus pede que faça. Deus quer que nós sejamos humildes como as crianças. Não sabe, pergunta. Eu não tenho fé, irmã, suficiente para perguntar para Deus e crer que Ele vai sentar do meu lado e vai me ensinar a pregar. Não tem essa fé suficiente? Então senta do lado de alguém que tenha a paciência, o dom do Espírito Santo para te ensinar e saiba que vai sair alguma coisa daí. Mas é necessário a gente fazer alguma coisa. Não sabe, pergunta. Não tem a fé suficiente para entender que Deus vai te ensinar? Pergunta para quem você consegue ver de carne e osso. Nós não temos humildade, não perguntamos. Nós queremos simplesmente querer saber fazer. Aqui é algo espiritual. Eu falo aqui, eu não falo especificamente dessa igreja, mas eu estou falando de pessoas que ministram no altar de Deus. Pessoas que ministram no altar de Deus, mas, irmã, é só quem prega. Eu não fui chamado para pregar, você foi chamado para pregar a toda e qualquer criatura. Se aqui você não prega, você prega lá fora. Você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Nós fomos chamados por Deus. A igreja está dormindo, não tem obras, não tem manifestações, não tem sinais, e só entra aqui doente, sai doente, nada acontece. Cadê a cura? Cadê a libertação? Cadê o Jesus que você diz que serve? E você não tem uma palavra de alimento para alimentar, para saciar a fome e a sede de alguém. Mas eu não falo qualquer palavra, não. Eu quero puxar um pouco o nível para a gente. Eu estou falando de palavras reveladas. É a palavra certa. Quão boa é a palavra certa no momento certo. Eu estou falando de palavra revelada. Irmão, o que é isso? Não é eu chegar para o irmão aleatoriamente, irmão, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Ele é, mas não é essa palavra que o Espírito Santo tem para ele. Qual é a palavra que ele precisa hoje? É você ter a palavra certa. É você estar conectado com o Espírito Santo. É você saber o que o outro precisa. Eu estava comentando esses dias com uma pessoa sobre algo que me faz sentir falta em determinados lugares, circunstâncias. Sabe o que me faz sentir falta? É de uma coisa que os cristãos deveriam ter. Eu tenho certeza que isso tinha muito em Antioquia. Sabe quando você está em um ambiente com uma pessoa que professa a sua fé ou não? Você está ali com ela e alguma coisa, que não é coisa, mas é uma pessoa, faz você sentir o que ela está sentindo. E você não pergunta nada. E você tem um remédio para aquela ferida. E você tem alguma palavra. Sabe o que tem acontecido nos nossos meios? Entramos nos cultos e saímos. E ninguém tem uma palavra para nós. Ninguém sente o que a gente sente. Sabe o que está faltando? Amor. Sabe por que falta o amor? Porque se eu entro só preocupada que eu vou ouvir uma palavra para resolver o meu problema, eu saio com o mesmo problema e eu não espalho nada de Deus para ninguém. Aqui não é um clube social para você sentar, comer, se fartar, sorrir e ir embora. Aqui é um ambiente espiritual. Você tem propósito. Você estar sentado aí tem que ter um propósito. No seu abraço tem que ter cura. No seu olhar com o irmão, você tem que ser como se fosse um médico. Você bateu o olho, falando, não está bem. Você tem que ter uma palavra. Glória a Deus. E ainda que não venha a palavra, tem que ter uma atitude que vem do Espírito. Aleluia. Que missa é essa que a gente entra e sempre é o mesmo ritual? Não, irmão. E é triste, porque essa é a noiva. Essa é a nova Jerusalém. Essa é a igreja de Cristo.
Glória a Deus. Nós estamos muito ocupados e preocupados em arrumar a mesa, em arrumar a bateria, em ligar o ventilador, em tocar o microfone. Isso é bom. Mas nós temos que estar mais preocupados em ter manifestações, sinais do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos estar mais preocupados com as coisas espirituais, com as coisas do alto. Glória a Deus, aleluia. Precisamos exalar esse amor. Quando eu olhar o meu irmão, eu preciso saber, se o Espírito quiser também me revelar, eu preciso saber o que eu vou dizer para ele. Aleluia, glória a Deus. Isso tem me feito falta. Tem me feito falta. Às vezes eu estou em ambientes com pessoas espirituais, que era para ser, né? Com pessoas que diz que são de Deus, que são cristãs todo culto, todo domingo, segunda, quarta, quinta, estão aqui. Mas eu chego perto delas, atribulada, mas ninguém sabe. Sabe por quê? Porque quem é carnal não vai discernir quem é espiritual. E saiba de uma coisa, se não for para me ajudar, o Espírito Santo não vai te revelar o que eu estou sentindo. Porque ele tem zelo pela minha vida e pela sua vida. Porque se você é amigo de Deus, ele não vai expor você a ninguém. Você pode estar passando pelo pior vento, mas vão olhar para você e vão ver uma fortaleza. Não vão ver você, vão ver o Espírito Santo. Ele só vai revelar para quem de verdade tem algo preparado no coração do Pai para te abençoar. Porque ele não expõe ninguém. Ele não ridiculariza os seus filhos. Ele não envergonha. Pessoas que têm intimidade com Deus, ele oculta e ele esconde até o que elas estão sentindo. A palavra do Senhor diz que quem é carnal não entende as coisas espirituais. E até quando seremos carnais? Até quando seremos meninos que não podem suportar uma revelação que vem de Deus? Até quando vamos ser meninos? Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo me contar o que está passando na vida dessa irmã aqui, e eu vou lá e abraço ela, ele me revelou, meu Deus, Deus me falou, irmã, que ela está passando por isso, e Deus vai confiar em gente fofoqueira? É claro que não. É verdade. É claro que não. Mas se porventura tem pessoas que têm esse dom, porque Deus também não tira, e se comportam dessa maneira, saiba que naquele grande dia vão prestar conta do que estão fazendo. É verdade. Porque nós temos que administrar aquilo que o Senhor nos dá com responsabilidade, com respeito, com maturidade. Tem muitas pessoas correndo atrás de dom, mas não tem maturidade nenhuma para exercer a sua vocação. É por isso que Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem coisa que não cabe a ninguém me examinar. É eu no meu particular. É eu abrindo a palavra, eu lendo a palavra, eu olhando nesse espelho, nesse espelho que está em Tiago, me enxergando, me analisando e tendo um comportamento que está de acordo com a palavra. Irmã, que palavra mais ruim? Não! Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é para que a gente cresça. Chega de ser gente medíocre na presença do Senhor. Gente pequena, que não tem nada, não tem obra, não apresenta nada para Deus. Irmãos, é bom ouvir eu pregando assim para você. Mas eu quero te esforçar a imaginar o que está em Apocalipse. Quando ele te perguntar o que você fez com o que ele te deu? Aquele grandão lá com os olhos como chama de fogo, cheio de autoridade. Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Não é que eu tive medo, não é porque o irmão não acreditava em mim, não é porque naquela igreja ninguém gostava de mim, não, eu me escondi. Não vai ter desculpa. Ele não vai nos desculpar, nos perdoar. O perdão é aqui, enquanto tem graça. Mas vai chegar um momento, nós vamos estar diante do trono branco. E ele vai olhar nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. As obras de Dorcas eram obras boas. Eram obras feitas por Deus através da vida dela. E essa é uma reflexão para nossas vidas. Nosso devocional de amanhã de manhã, de hoje, antes de dormir. Como é que estão as nossas obras? Não, irmã, sabe agora que você pregou desse jeito, eu não vou fazer nada. Não faça, não. Você não vai ter diante de mim, não vai ter comigo. Quem sou eu?
Eu sou apenas um vaso como você também é. E o que você tem, e que pode ser que você esteja enterrando, eu preciso do que você tem. Sabe quantas vezes eu entro em algumas igrejas e sento e espero a oportunidade de eu ministrar a palavra e meu coração está tão arrebentado, tão ruim que eu não quero pregar nada. Isso acontece, eu acho, quase todas as vezes que eu vou pregar. E eu fico sentadinha aqui, ai, daqui a pouco vem meu irmão, tem uma oportunidade, ele vai cantar, ele vai louvar, ele vai trazer um versículo, eu penso, agora Deus vai falar comigo, vai me fortalecer para eu me preparar para poder pregar. E às vezes, irmão, eu entro e saio e a mesma coisa. Irmã, você é melhor que os outros, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou me exercendo para manter a minha vocação e o meu chamado. E se eu ficar esperando pelo outro que me alimente, irmão, eu vou morrer na minha fé. Porque às vezes ninguém vem nos alimentar. Humanamente falando, não. Mas o próprio Deus vem e nos alimenta. Quando você estiver fraco, sem forças, e tiver com vontade de parar, saiba que o Senhor está contigo. Que você não vai parar. Elias estava quase parando. E o Senhor trouxe um anjo, enviou um anjo. Come esse pão, bebe essa água. Olha, tua caminhada ainda é longa. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que eu faço com o Espírito Santo? Estou no meu quarto, eu entro, eu me descabelo com ele mesmo. Eu nem quero pregar. Eu vou pregar o que, Espírito Santo? E se eu ficar tocando os coroas para as pessoas me chamarem? Eu não quero pregar, não quero dizer nada. Eu não sei mais o que falar, olha a minha vida. Irmão, nós temos que falar a verdade com Deus. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Pergunta, questiona. Não é murmurar. Não é achar que você é melhor e maior que Deus. Mas é você abrir o seu coração. De que adianta entrar aqui, que a glória a Deus, aleluia, cheio de fingimento. Deus não é assim. Ele não é fingido, ele não é falso, ele é verdadeiro. Espírito Santo. Eu nem sei o que eu vou fazer, inclusive eu nem sei o que eu vou comer amanhã. Mas eu estou com meu coração angustiado por isso. Aí o Senhor quer que eu pregue. O Senhor quer que eu fale com as pessoas para alimentar as pessoas. Mas olha como está meu coração. Eu estou com fome. Ninguém prega para mim, ninguém ora por mim, ninguém nem sequer me abraça. Será que o Senhor pode resolver essa pendência para que eu possa continuar a minha caminhada, levando a Tua palavra e fazendo a Tua vontade? Sabe por que ficamos sedentos e não damos também obras? Porque nós não paramos para olhar como é que está o nosso coração diante de Deus. Nós não nos perguntamos como é que está também o nosso coração em relação a Ele. Por quê? Será que você não fica às vezes bravo com Deus ou com raiva dele? Ué, se ele é uma pessoa e eu posso ter raiva do irmão Moacir, será que eu não posso ter raiva de Deus? Porque ele fez alguma coisa ou porque ele não fez? Eu vou te dizer uma coisa, às vezes eu fico. Se você for ler a palavra, se você for ler a Bíblia, os profetas, homens de Deus, eles tinham um relacionamento com Deus, às vezes é assustador o que eles falam para Deus. Jeremias vai dizer para ele assim: você me iludiu. Você me deixou iludido. Iludido eu fiquei, mas você foi mais forte do que eu. Eu não falo mais em teu nome. Quando começa a vir as palavras, as revelações, eu não consigo resistir. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Nós temos que falar com Deus e conversar com Ele, nos esvaziarmos. Aleluia. Falar: Deus, não estou entendendo nada que você está fazendo aí, ó. Isso não é murmuração não, irmão. Se você tem intimidade com Deus, não é ficar reclamando da sua vida, mas é: calma aí, Deus, senta aqui. Que negócio é esse? Que afronta foi essa que você levantou aí? Que marmota foi essa, Espírito Santo? Pergunta, fala com Ele, resolve com Deus, porque senão você vai começar a guardar no seu coração vários sentimentinhos que não alegram o Espírito Santo, como a rejeição. Deus não me vê, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Se você não resolver, não chamar Ele para um papo, você vai começar a alimentar vários sentimentos. Daqui a pouco você não prega, você não canta, você não faz nada para Ele. Porque você está ressentido com Deus. E aí você não manifesta mais nenhum tipo de obra, nenhum tipo de sinal. Sabe por quê? Porque você está com fome e com sede. Porque você não pediu ao Senhor para te alimentar. Peça para que Ele te alimente.
Peça para que Ele te limpe o coração. Peça para que Ele te liberte. Aleluia. Porque de fato, irmão, às vezes não vai aparecer ninguém com o pãozinho na chapa. É você confiando na presença e esperando e crendo que Ele vai te alimentar, Glória. que Ele vai te sustentar. Mas você só vai esperar isso de alguém que você conhece e confia. Se o seu coração estiver amargo para Deus, como estava o coração de Noemi, não me chama assim, eu sou Mara, eu sou amarga. Se o seu coração estiver revoltado com Deus, como estava de Noemi, irmão, não vai ter fluido espírito nenhum na sua vida. O fluir só vem quando a gente deixa essa água que transborda nos limpar também, nos libertar, tirar as mágoas, as invejas. Às vezes a gente é invejoso também. Começa a querer descer uma inveja. Opa, Espírito Santo, estou sentindo um negócio aqui diante do meu irmão. Deus, estou sentindo que ele está querendo brotar uma inveja. Tire isso de mim, Espírito Santo. Isso não provém de Deus. Você não vai fluir no Espírito. Você não vai ser agradável com Deus nem com as pessoas. Nós precisamos constantemente limpar o nosso coração. A mesma palavra que você leva vai ser a palavra que vai te limpar e te libertar. É por isso a importância da palavra. Não importa se você prega ou se você não prega. Todos nós temos que conhecer a palavra. Porque é a palavra que vai nos manter de pé. E vai ser a palavra que você medita na sua casa, que vai te fazer entender o que eu estou falando. E se isso vem do Espírito Santo ou se não vem do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a palavra para discernir qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia. Então é isso, irmãos. Glória Quais a são Deus. as obras que nós estamos manifestando? Lá em Tiago vai dizer que de uma fonte não jorra dois tipos de água. Ou a água é doce, ou a água é salgada. Qual é a obra da fonte que você carrega? É salgada ou é doce? Qual é a obra que a sua árvore tem? Qual é o fruto? É um fruto bom ou um fruto mau? A palavra está cheia de ilustrações para nossas vidas, cheia de explicações. Precisamos entender o que Deus quer de nós. E quando eu não entendo o que Ele quer de mim, eu não manifesto nada. Sabe, tem pessoas que não carregam nada, não manifestam nada. Não é porque elas não têm um dom, é porque elas simplesmente não entenderam como usar a palavra. E eu vou terminar a mensagem com algo que eu pedia muito ao Espírito Santo. Eu falava assim: Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia aqui, só que eu não entendo nada. Só que eu te peço algo, me ajude, além de entender o que eu estou lendo, me ajude a manifestar no meu espírito o que eu estou lendo. Porque Jesus, Ele foi o verbo que se fez carne. Ou seja, Jesus era, sabe o quê? Esse livro e um pouco mais, ou bem mais que esse livro aqui, porque só foram escritas algumas coisas aqui para que nós pudéssemos crer. Porque Ele fez muito mais do que está escrito aqui dentro. Então, Ele era isso aqui, caminhando na terra. Ele era a palavra caminhando, ou seja, tudo o que Ele fazia, tudo o que Ele fazia manejando a palavra. Ele comia, opa, eu não sou glutão, eu vou comer moderadamente. Ele andava, Ele caminhava, Ele via, Ele falava, segundo a palavra. Glória a Deus. Era isso que Ele manifestava. Aleluia. Então nós precisamos ter esse discernimento do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos discernir. Irmão, quer ter discernimento? Algo que o Espírito Santo me ensinou. Filha, eu orava sempre por discernimento. O Espírito Santo me dá discernimento, me dá discernimento, me dá discernimento. E aí eu comecei a entender que o discernimento... Sabe quando o discernimento veio? Quando eu comecei a ler a palavra. Quando eu olho para alguém, ou quando eu convivo com alguém, eu consigo discernir através da palavra, às vezes, quais são as atitudes e as intenções do coração de alguém para comigo. Irmã, isso é antibíblico, não é não. Porque Jesus, Ele conhecia o que tinha no coração do homem. Ele via, ele olhava, ele sentia e percebia quais eram as suas intenções e os seus pensamentos.
Sim, se você anda com Deus, você vai ter o discernimento de quem está à sua volta. E você vai discernir qual é a intenção do coração dessa pessoa. O Espírito Santo não nos quer enganados. Quer mais uma base bíblica? Que muitos iriam ser enganados. Se possível fosse, por causa do engano que iria ter na terra, iriam enganar até os escolhidos. Ou seja, tem gente que carrega uma mentira tão grande, é tão uma mentira no espírito tão grande, que se possível fosse, enganaria. Mas como não é possível enganar homens e mulheres de Deus, não vai enganar. E é por isso que nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo em tudo que nós fazemos. Quem entra em nossa casa, quem não entra em nossa casa, a quem nós contamos os nossos problemas, quem vai costurar nossas túnicas, quem vai subir no altar e quem não vai subir no altar, a quem eu vou conversar, a quem eu vou me referir no meu trabalho, como eu vou falar com o meu filho, com a minha filha, como é que eu vou ajudar alguém a resolver um problema. É com o discernimento da palavra. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos disso nesses dias. Sabe por quê, irmão? A palavra tem que ser pregada dessa forma e assim. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Ele está voltando, ele vai nos buscar. Mas não é de qualquer maneira, de qualquer jeito. E tem uma outra coisa. Ele vai cobrar de nós em como nós estamos carregando a sua mensagem, a sua palavra. E não pode ser de qualquer jeito. Eu quero deixar o exemplo de Dorcas. Era uma mulher que tinha boas esmolas. Era uma mulher de Deus. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. Que nós possamos ser como Dorcas. E quando nós saímos de um lugar, nossa, como fazia falta aquele irmão que estava aqui. Nossa, ele até não falava muita coisa, mas ele tinha um espírito tão humilde, tão manso. Só dele falar a paz do Senhor, eu sentia tanta humildade saindo dele. Nós precisamos carregar um espírito diferenciado que o mundo tem carregado. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos ter testemunho de que o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. Nós vamos carregar os sinais de Deus em nossas vidas. E quais são os sinais que estão sendo evidentes? Quais são os sinais que você carrega? O que tem te caracterizado? O que tem nos caracterizado? A nossa má fala, o nosso mau comportamento ou o nosso comportamento cheio de Deus? Nossa, sempre que eu chego perto daquele irmão, ele sempre tem uma palavra, ele sempre ora por mim, ele sempre tem algo de Deus para compartilhar comigo. Que nós possamos ser assim como Dorcas, alguém que exala o perfume de Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida para terminar a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Amado Espírito Santo, Deus, muito obrigada pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Espírito Santo, nessa noite eu quero te render graças, aleluias e louvores. Pai, tem pessoas que estão aqui cansadas e fadigadas, mas Deus, a tua palavra diz que se nós esperamos em ti, teremos nossas forças renovadas. Renova quem está cansado, alivia o coração abatido, tira a angústia, a tristeza e a ansiedade, Pai, daqueles que têm confiado em ti. Deus, e se algumas pessoas não têm conseguido confiar em ti, Pai, porque fraca, pouca tem sido a sua fé, ajude-as, Pai. Deus, dá discernimento para o teu povo, dá entendimento. Deus amado, aumenta a fome e a sede de justiça. Espírito Santo, a fome e a sede em conhecer, em ouvir a tua palavra. Espírito Santo, porque é a tua palavra que nos mantém de pé. É a tua palavra que nos aviva, Espírito Santo. Pai, eu quero te pedir, Pai, nos ajude, Deus, a ter obras, não obras mortas, mas obras, Pai, que te agradam, obras que te louvam, obras, Espírito Santo, que te glorifiquem. Ai, Espírito Santo, que essa palavra venha nos transformar. É uma palavra que nos confronta e é um pouco desconfortável, mas é para nos tirar da zona de conforto, Espírito Santo. Por favor, Pai, nos ajude a termos fé que Tu estás conosco, ó Deus. Nos ajude, Pai, a nos alimentarmos de fontes, Pai, que são fontes que vêm de Ti. Espírito Santo, perdoa, Pai, nossa falta de fé e nossa incredulidade em manifestar aquilo que o Senhor tem nos chamado para manifestar. Nos ajude, Deus, a operar os dons com a graça do amor,
Que não venhamos operar as manifestações, Pai, os dons sem amor, Pai. É o que eu te peço. Que ao cantarmos, que ao ministrarmos, pregarmos, Pai amado, que ao arrumarmos uma mesa venha ser com amor. Aleluia. Não venha ser para louvar aos homens, Glória mas a venha Deus, ser para te adorar. Aleluia. Que Glória, glória, glória a Deus. haja amor por ti, Senhor. Que haja amor nesse altar por ti, Espírito Santo. Que haja amor no coração dos ministros pela tua obra. Que haja zelo pela tua casa. Porque aqui não é outro lugar a não ser a casa do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Espírito Santo, eu te peço, nos perdoa, porque às vezes fazemos de qualquer jeito. É verdade. Mas Deus, que a partir de hoje possamos fazer com amor para te agradar. E que esse zelo, esse amor venha impactar as pessoas que estão recebendo, Pai, através de nossas vidas. Como Deus, Dorcas, a tua serva, o que ela fazia, Pai, impactou o coração daquelas mulheres, daquelas viúvas, daquela igreja. Que possamos ser como Dorcas, que não faz, Deus amado, para a aparência, mas que faz para a glória e honra do seu santo nome. É o que eu te peço. E eu entrego nas tuas mãos essa palavra. Que ela venha, Pai amado, querendo ser enviada para fazer aquilo que te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus. Glória a Deus.